Bom dia, pessoal. Somos do grupo 14 e vamos apresentar o teatro de Dionísio e o Odeão de Herodes. Nossos nomes são Larissa, Laura e Viviane. E se surgir qualquer dúvida no final, podem procurar a gente. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre a origem da arte do teatro, a diferença entre os termos teatro e Odeão, as obras e curiosidades sobre o tema também. Aqui vocês podem ver a imagem das obras que vamos apresentar a seguir. O teatro grego teve origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associados às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. Essas celebrações duravam até 6 dias. No começo, essas festas tinham cantos líricos com fantasias e máscaras. Mas, com o passar do tempo, essas apresentações passaram a ser cênicas, dando origem assim aos teatros. Fazia parte do teatro mímica e dança. Os principais temas das peças teatrais eram ligados ao cotidiano, fatos heróicos, problemas emocionais e psicológicos, lendas e mitos, homenagens aos deuses gregos, fatos heróicos e críticas aos políticos. O gênero teatral mais antigo de todos é a tragédia. Na tragédia, os personagens eram os deuses, reis e heróis, e os finais eram sempre infelizes. Porém, os gregos também usavam do gênero comédia. A diferença eram os personagens, já que na comédia eram homens comuns. A diferença entre o teatro e o Odeão é que o teatro é onde atrizes e atores expressam um roteiro dramático através de seus corpos. Já um Odeão é um anfiteatro usado para competições musicais, onde artistas apresentam seus trabalhos para o público, com uma capacidade de espaço menor que o teatro, mas com uma cobertura para reter o som. A consolidação do teatro na Grécia Antiga deu-se em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, Dionísio. Com o tempo, as representações que começaram timidamente para adorar o deus foram evoluindo para abrir caminho para as representações de tragédias clássicas. No século V a.C., os concursos teatrais se transferiram para a Acrópole, onde ficavam os templos na parte alta, e na encosta da Acrópole ficava o santuário de Dionísio, e foi onde foi construído o teatro em Atenas. O Teatro de Dionísio é o teatro mais antigo do mundo, construído no fim do século VI a.C., com poltronas de madeiras e espaços retangulares reservados para diversas apresentações teatrais, encontros e cerimônias. Mas, quando ele começou a ser construído, os assentos para os telespectadores foram escavados na própria colina, apenas os de honra eram de pedra. Na arquitetura dos teatros gregos, os prédios ao ar livre, chamados de teatro de arena, eram uma característica marcante. Em forma de meia-lua, para melhor acústica, tiveram uma grande estante para o público. Durante a Era Clássica, vários teatros foram construídos na Grécia, assim como o de Dionísio. No século IV a.C., apesar da influência do tempo, o auditório foi totalmente construído em pedra e tem uma forma que pode ser vista até hoje. O teatro é um berço da dramaturgia ocidental e palco para as apresentações de tragédias escritas por dramaturgos muito importantes para a história do teatro. Com capacidade para cerca de 17 mil pessoas e 78 degraus, o teatro tinha uma primeira fileira com 67 assentos especiais de mármore, reservado a sacerdotes, dirigentes da cidade e outros notáveis. Mais tarde, com Nero, os romanos remodelaram-o, o que voltou a acontecer várias vezes. Com a restauração ou não, o teatro se mantém inalterável. A história desse teatro é uma das figuras mais importantes de todos os tempos para as artes do palco. A segunda obra que vamos apresentar é o Odeão de Herodes, que foi construído no ano de 161 a mando de um aristocrata ateniense chamado Herodes, em homenagem à sua falecida esposa, Régila. Atualmente o Odeão se encontra nesse endereço que está aí na tela, caso vocês queiram dar uma passada por lá depois da pandemia. Este Odeão foi construído aproveitando o declive de uma das colinas que cercam a Acrópole. Nessa imagem é possível ver que o Odeão fica bem aos pés da Acrópole ateniense. Ele também fica próximo ao Teatro de Dionísio, que foi apresentado anteriormente.
Apesar de grande, esse odeão de planta romana era menor que um teatro, com capacidade para aproximadamente 5.000 espectadores. Foi construído principalmente para apresentação de audições musicais, por isso possuía cobertura, a fim de reter o som, porque os primeiros instrumentos musicais não tinham boa ressonância nos grandes teatros a céu aberto. Os muros eram revestidos em mármore e também os assentos eram feitos de mármore branco. O chão era coberto por mosaicos e o teto que ele possuía era feito de madeira de cedro. Em diâmetro, a cobertura do odeão tinha 38 metros, o vão da plateia 76 metros e a orquestra aproximadamente 19 metros. Os assentos eram divididos em 2 seções por um corredor. O cenário, de 3 níveis, chegava a 28 metros de altura, com diversos pórticos com colunas e nichos para a estatuária, com uma galeria voltada para o exterior. O odeão permaneceu funcionando até 267 d.C., quando ocorreu a invasão dos povos erulos. Foi restaurado em partes nos anos 50, usando mármore pentérico em suas arquibancadas. Em 1957, voltou a ser usado para apresentações, e permanece ainda hoje sendo palco de concursos como o Miss Universo de 1973. Curiosidades que podem ser citadas era que no meio da orquestra havia um altar, onde eram oferecidos sacrifícios aos deuses. Os atores atuavam nos pós-cênicos. Ao fundo existia uma parede com 6 colunas dóricas que ajudavam a acústica, que era tida como excelente na época. Foi isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado de entender um pouco mais sobre essas obras tão importantes, não só para o mundo antigo, mas também para a nossa atualidade. Bom dia e boa apresentação para os outros grupos.